Muito bem, está aí sim agora a fala do ministro Flávio Dino, mas antes de começar o debate, aproveitar que a gente já está com a audiência lá em cima, eu queria dar um recado aqui para os senhores debatedores. Ontem eu fiz isso com os debatedores de ontem, que eram todos diferentes dos de hoje, então por isso que eu vou dar esse recado, de que a gente não vai mais permitir que se ofenda candidatos, que se cite de forma grosseira, enfim, estúpida, né, pejorativa também. Então, a gente vai mudar isso. Por quê? Porque nós estamos recebendo mensagens, ontem o diretor me falou, e hoje ele já estava me informando, que começa a chegar muita mensagem, né, e as pessoas se acham no direito, e eu acho até alguns com razão, né, de responderem exatamente o contraponto daquilo que é falado aqui. Então, se aqui foi usada uma grosseria contra alguém, ou contra pessoas, ou contra espectadores, é óbvio, é meio que automático que os nossos espectadores, eles têm direito de rebater do mesmo jeito. Só que eu já avisei o diretor, a gente vai cortar qualquer mensagem que chame de ladrão, não vai ter isso, entendeu? Vocês podem, como debater, vocês podem reclamar do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro, podem falar o que quiser. Agora, não dá para insinuar que o nosso espectador, ele é burro, ele não soube votar, ele é ignorante. Isso não vai ser admitido. Eu acho que a gente não pode se dirigir às pessoas que nos dão audiência, que nos acompanham, que permitem que nós entramos nas suas casas, né, a gente agir de forma grosseira. Eu acho que não é legal, não é correto. Ao mesmo tempo que eu peço encarecidamente aos nossos amigos, que eu sei que são muito comportados, são muito corretos também, evitar mensagens com grosserias, pontuando debatedores. Então, assim, nós vamos aqui, eu vou tentar controlar os ânimos, né, e não permitir que debatedores, enfim, usem insinuações, né, termos pejorativos, coisas que não fazem sentido, entendeu? O que interessa é o debate, a polêmica ela existe, isso é bacana, isso é saudável, é isso que torna esse programa líder de audiência, entendeu? Por quê? Porque nós temos as pessoas que pensam de um jeito, outros que pensam do outro e outros que pensam de duas maneiras, três maneiras. Isso é democracia, isso é válido. O que não pode é a gente querer impor, né, uma vontade nossa, não existe. A gente não consegue fazer isso dentro de casa. Dentro de casa a gente não consegue fazer isso. Tem que ter respeito, tem que ter disciplina, entendeu? Agora não pode ter imposição. Então a gente não vai ter isso aqui, mas precisamos de respeito. Os nossos telespectadores precisam ser respeitados pelos senhores e os espectadores eu sei que também vão respeitar os nossos debatedores. Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre essa questão da PL das fake news, o adiamento, né, o deputado Lira já adiou essa votação, e ao mesmo tempo que o senhor ministro da Justiça, da Justiça, né, Flávio Dino, ele é muito enfático, ele usa argumentos incisivos, defendendo o que ele não vê como censura. Então, boa noite, Cícero, boa noite, Zezinho, Chico Holanda, boa noite, meu amigo Buiú, né, e boa noite aí a cada telespectador e cada telespectadora que nos acompanha nessa terça-feira. Eu estou achando que hoje é segunda, aqui ontem foi feriado. A gente até... Hoje é uma terça com cara até de o organismo, segunda, né, encarar o feriado. Tem esse delay aí de não ser, de achar que é segunda-feira, mas enfim, obrigado pela sua audiência, né? É para você que a gente faz esse debate aqui e ajuda a promover esse debate, como diz o Zezinho, com ordem e decência, né? Com relação ao projeto do PL chamado fake news, há um equívoco falar que isso é um debate entre esquerda e direita. Esse debate acerca da regulação das redes sociais é um debate que interessa a sociedade brasileira. Aliás, é um debate que interessa a sociedade mundial. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a discussão foi feita na União Europeia e a partir de agosto você vai ter uma legislação entrando em vigor, regulando as redes sociais e responsabilizando as Big Techs, as chamadas Big Techs, que são as empresas, né, plataformas como o Google, né, como o Spotify, como o Facebook, enfim, as grandes empresas de tecnologia que assumiram um caráter, ela diz, não, nós somos empresas de tecnologia, não somos meios de comunicação. Mentira.
Né? É uma malandragem aí que fala assim, não, somos empresas de tecnologia. Não são meios de comunicação. E com uma malandragem maior ainda, porque, por exemplo, um meio de comunicação tradicional, aqui a Rema ou outra empresa de televisão, o conteúdo que ela exibe, porque o que você está assistindo aí é um conteúdo produzido por essa empresa de comunicação aqui, a Rema, né? É produzido aqui, com responsabilidade dos editores aqui, e do dono da empresa, enfim, há uma responsabilização pelo conteúdo. E aí você tem um ganho de publicidade, enfim, é um negócio que gera lucro para o proprietário. Tranquilo, é do jogo isso. As Big Techs, elas criaram uma malandragem, falaram assim, nós somos uma empresa de tecnologia. Só que quem produz o conteúdo das Big Techs somos nós, e ela não paga para a gente, é de grátis. A gente produz para se exibir, mas isso é conteúdo que elas colocam e que geram uma série de grana, e elas não querem ser responsabilizadas pelo conteúdo. Porque, por exemplo, aqui, se houver um conteúdo que for um conteúdo que fuja, né, das regras legais, a empresa vai ser responsabilizada. Existe diretamente uma responsabilização porque o conteúdo foi produzido aqui. Como as Big Techs colocaram um canal, e elas dizem que é isso, nós não somos empresa de comunicação, nós colocamos um canal e aí cada um produz o conteúdo que gera lucro. Um lucro absurdo para essas empresas. Tanto é que a Google era, até um tempo atrás, a marca mais valiosa do mundo, né? Então, como meio de comunicação, mas como nós não produzimos conteúdo, nós não podemos ser responsabilizados pelos conteúdos que nós colocamos no ar. Conversa. Né? A Europa acabou de regulamentar e a lei entra em vigor em agosto. E é o que a gente está discutindo aqui agora. Como é que regulamenta isso? Isso não é uma discussão entre direita e esquerda. Isso é uma discussão que interessa a cada um de nós. Quem é que vai ser responsabilizado quando você permite que grupos extremistas, nazistas, né, se articulem na rede, publiquem propaganda e, ao final, você tem aí uma sequência de atentados em escolas contra crianças? Quem é que vai ser responsabilizado com relação a isso? As Big Techs não querem responsabilidade nenhuma, porque elas dizem, não, mas nós não criamos conteúdo. De fato, elas não criaram conteúdo, porque elas criaram um novo modelo de negócio onde aquele que divulga a mensagem não quer se responsabilizar pela mensagem divulgada. Aqui na Rema, se houver algum tipo de mensagem ruim, o Cícero alertou aqui no começo, há um processo de responsabilização. As Big Techs não querem ser responsabilizadas em nenhum lugar do mundo. Na Europa, já como eu disse, já houve o processo de regulamentação, está lá e nós estamos engatinhando aqui nesse momento. Aguardar, e eu acho que o freio que o Lira deu, e eu não concordo muito com o Lira de regra, mas eu acho que ele deu um freio correto. A gente precisa amadurecer algumas coisas. Por exemplo, eu acho complicado no projeto de lei você prever que vai haver um fundo dos projetos de lei, um fundo monetário ali, está previsto lá, que ele vai remunerar as empresas tradicionais direto, tipo a Globo, tipo a Rema, tipo a Record. Né? Vai sair parte desse fundo para lá, porque essas empresas produzem conteúdo jornalístico. Eu acho que a gente precisa debater mais isso. Eu acho que a gente precisa debater uma série de coisas. Eu acho que votar na urgência aí está com problema. Né? Mas eu acho que, da maneira como foi colocado, abriu para a sociedade brasileira uma janela de oportunidade para a gente discutir esse tema, que ele é fundamental, porque ele diz respeito à segurança dos nossos filhos e da própria democracia no Brasil. Zezinho, boa noite, seja bem-vindo ao seu comentário. Olá, uma noite aqui debatendo, e um debate muito importante. Nós estamos aqui para... gostei do que o Cícero colocou aí, colocou de maneira que nós temos... Eu acho que é um programa que tem treta, ok, mas toda hora, e o telespectador, que é uma autoridade do programa, tem que ser respeitado. Logicamente que eu não sou a favor que chame de ladrão, bozo, genocídio. Essas palavras tem que tirar. É porque eu já falei, tem que tirar, tem que ser, eu nunca... Agora, o debate ele tem que ser feito. O que eu vejo é o seguinte, o que estão querendo... O Google, na verdade, é uma empresa que ela se manifestou, quer dizer, a empresa não é livre para se manifestar, a página é dela. E está lá o link está lá. Só é ver o que ela escreveu no link dela. É importante as colocações que ela colocou. Aí vem, no dia de hoje, quer dizer, desde a semana passada, o ministro, senhor Alexandre de Moraes, vai no Congresso, o ministro. Primeiro o projeto é dele, foi ele que enviou. Quer dizer, já tem lá, já está escrito. Ele só, o Orlando Silva
vem discutindo. Então, o que nós estamos vendo, aí vai, no dia de hoje, ainda diz o seguinte, bate no peito e diz, está com o Congresso tem que voltar. Se não voltar, é comigo, em outras palavras. Quer dizer, constrangendo o Congresso. É isso que nós queremos para o Brasil? Regular o que as pessoas têm que falar, o que as pessoas têm que debater, fechar o debate público. Isso é uma ditadura, igual a Lei Falcão. Aquela lei lá da ditadura que o juiz sabe muito bem o que pode e o que não pode. Que país? Aí vem hoje o Flávio Dino, aí vem com maneira, governo totalitário e autoritário, que chega no dia de hoje e aplica uma multa cada 1 hora, 1 milhão. Se você botar em nota de R$20, isso dá um edifício. Edifício Itália, edifício grande. É isso que nós queremos para o país? Limitar o que as pessoas, que esse governo está querendo. Limitar o que as pessoas têm que falar. Gente, se isso não for censura, eu não sei mais o que é. E as empresas, quer dizer, uma empresa como Brasil Paralelo, uma empresa que é uma empresa de vídeo, uma empresa... Aí, quer dizer, a empresa não tem... Não, é uma empresa de vídeo, de conteúdo, e ele coloca para ser ouvido da Polícia Federal. Que país é esse? Onde o ministro, ele dita e tem que prevalecer e vem com autoridade. Gente, eu estou pasmo. É algo que é desnecessário que estão fazendo. Quer dizer, aí vem com um Google desse aí e diz... Tudo bem, é uma empresa que fatura 280 bilhões de dólares. O Brasil é um dos países que ele fatura bem, mas se amanhã ou depois ele vê que não dá para se adequar a essa ditadura que quer implantar no Brasil, ela pode dizer, eu não quero mais o Brasil. E aí como é que fica? Isso é desastre. O que estão fazendo, o que estão querendo, é algo o governo quer... quer censurar e quer dizer o que você fala, o que você não fala. E vem aqui dizer, não, isso não, tem que ser... Rapaz, olha, eu sou a favor, como o mundo está fazendo com o juiz. O mundo está fazendo. O que o mundo está fazendo? Está debatendo. Agora, Lira pegar... E outra coisa, Cícero, no dia de hoje, Lira disse, se tiver voto, eu boto para votar. Se não tiver, eu não boto... Que democracia é essa? Que Congresso é esse? Quer dizer, ele não bota, já que ele disse que era medida de urgência e botou, por que não botou? Perdendo ou ganhando? Quer dizer que só bota, é um governo que, quer dizer, hoje foi a farra de emenda, até Lula que tem esse vídeo aí, que eu acho que ele deve botar, até a farra de emenda, o que está acontecendo no nosso Brasil é algo, pelo amor de Deus, tudo se construiu em 6 anos, estão destruindo. Está superando até não vou respeitar, vou ser respeitoso, o desastre, a petralhada da Dilma. Pelo amor de Deus. Não tem, todos nós, já é uma derrota do governo hoje. Já teve uma derrota. Já teve 2 derrotas esse governo no Congresso. Essa é mais uma. Isso é uma derrota. Se tiver voto, eu boto. Se não tiver, eu não boto. Isso é... Olha, gente, olha o Congresso que a gente está vendo. Rapaz, não dá. A gente tem que ter honestidade com o juiz, no debate público. Não é ficar aqui com retórica, jogando para a plateia e querer colocar debaixo do pano algo que a sua ideologia quer implantar, que foi promessa de campanha em regulação das mídias. Vocês querem colocar muito cedo. E Arthur Lira está fazendo os mimos, porque é a barganha, o toma lá da cá. É isso que vocês defendem com o juiz. Você é um homem sério com o juiz. Pede desculpa ao telespectador. Pede desculpa. Isso é grandeza. Quando você chegar para o telespectador e você falar, olha, o meu governo quer censurar, o meu governo está fazendo algo. Aí sim. Mas não. Tudo que vem, você parece que... Ô Zé, o meu governo não é da Europa. A Europa acabou de regulamentar. Não, entra em vigor em agosto. Não nesses modos. Você leu? Discutindo. Não nesses Você modos. leu? Não leu, modos. Zé. Um jornalista tem que ler para falar, Zé. Você não leu, pelo amor de Deus. Lê. Só você que gasta tempo. Eu estou lhe perguntando, você leu o texto da regulação europeia? Olha, eu não li, mas eu vi. Porra, mas eu vi. Então não vem querer. Então vamos discutir com qualidade. Você é mandrake. Vocês mexem com... Não, você é mandrake. Vamos discutir assim. Mandrake, não. Você é mandrake. A regulação europeia que você não conhece.
que você não conhece. Para de ser mágico aqui. Para de ser mágico. Peraí, Zé, se você não conhece a regulação europeia, você não pode dizer que ela não parece com a regulação brasileira. Eu proponho, vamos ler a regulação europeia, ler a regulação brasileira e ver o que bate, o que não bate. O resto é conversa, Zé. Conversa o quê, Cojuí? Para de retórica, eu já lhe falei. Você. Eu já vou encerrar, Cícero. Eu acho que eu até me alonguei. Mas não dá para não ficar indignado do que estão fazendo com o Brasil, que se avançou em 6 anos e está retrocedendo. Muito bem, cabe destacar que na Europa, Big Tech não passou nem em frente aos parlamentos, né? Eles não se meteram, não interferem nisso. Arnaldo Buiu, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, meus velhinhos. Boa noite aos nossos telespectadores. Na razão do sucesso do nosso programa. Boa noite, Zezinho, Chico Holanda. Boa noite, Cojuí. Boa noite, Cícero. Boa noite, toda a nossa técnica. Primeiro, parabenizar você, Cícero, né? Pela medida tomada nessas questões ofensivas. E eu acredito que, não havendo telespectador para nos ofender, não há por que também nós retribuirmos a cortesia ou descortesia deles. A cortesia, talvez sim. A descortesia, não. Então, quero parabenizá-lo por regular essa condição. E começa a minha fala dizendo o seguinte: o intuito dessa celeuma toda é regular, para depois regulamentar. Regula-se primeiro fazendo um projeto e regulamenta-se depois em lei, que vem a regulamentação. E nesse diapasão, eu falei que ia falar difícil hoje, diapasão significa, e nesse entendimento, eu procuro visualizar a seguinte maneira. Está tentando se combater a mentira. A mentira é coisa do demônio, é coisa do diabo. Quem quiser ficar com o demônio não está proibido de ter o capeta dentro de si. Você pode falar, você pode fazer o que você quiser, porque essas plataformas que recepcionam aquilo que as pessoas dizem, elas estão aí para quem quiser fazer e escrever. Só que depois responsabilize-se pelo seu CPF por isso. Ninguém está proibindo ninguém de falar nada. Ninguém está proibindo ninguém de fazer nada. Não proíbe o Google, não proíbe as Big Techs, não proíbe a Meta, não porque é dona do Facebook e não proíbe os outros aplicativos. O detalhe que nós temos que verificar é o seguinte: a máquina está substituindo o homem. E já se fala hoje, já se faz um negócio chamado inteligência virtual. E esses receptores que recebem qualquer coisa de quem ou de alguém, a partir do entendimento que passará a receber textos, informações de inteligência artificial, depois você vai culpar quem? Basta você pedir, crie um texto e coloque. Já dizem que o computador daqui um dia vai se rebelar contra o homem e será mais inteligente do que ele. E estão sendo inteligentes nesse ponto em colocar-nos numa discussão inócua, que a única coisa que quer é o seguinte: é combater a mentira, que é coisa do diabo. Só isso. É só você não mentir que não vai acontecer nada com você. Agora eu entendo, Cícero. A mentira, ela dá muito mais dinheiro. Eu nunca vi ninguém ganhar campanha falando verdade. Eu nunca vi ninguém vendendo um carro dizendo que o motor do Fusquinha é melhor do que o motor do BMW. Ele tem que falar que é melhor. Ele tem que mentir. E o grande problema é que nós brasileiros, o mundo acostumou com a mentira. É por isso que tem tanto golpe nesse país. E eu estou satisfeito, tomara que não votem. Tomara que não aprove, porque a Câmara só é uma extensão parlamentar que está discutindo um projeto que já vem rolando há 3 anos. 3 anos, ele não é novo, como o Zezinho quis fazer entender que ele era um projeto novo, que é de censura. Ele já vem desenvolvendo e já vem falando sobre fake news. Esse projeto há 3 anos ainda não foi votado. Você está entendendo? Porque as pessoas querem. É muito fácil, essas empresas não dão nada em troca, só abre a sua plataforma, você bota o que você quiser lá dentro e ela ganhando, auferindo lucro. Por quê? Fake news.
E mentira dá dinheiro. Não sou eu que estou falando, mas os anunciantes que querem ver os três loucados, os fanáticos, os ávidos por desinformação e por mentiras, vai abrir. Aí tem a propaganda da empresa fulano de tal, do carro fulano de tal, não sei o quê. O cara foi lá para ver uma mentira. Mas os anunciantes é que injetam. A partir do momento que essas plataformas começarem a falar só a verdade é desinteressante, a verdade não apetece, a verdade ela não seduz ninguém. E vai ser uma pena, porque isso vai acabar até com alguns segmentos, porque você sabe, o Cícero e tudo mais, que o diabo é uma fake news. E a hora que você provar que o diabo é uma mentira, que é uma fake news, muita gente vai perder dinheiro nessa coisa. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. Sua vez, seu comentário. Boa noite, Cícero, Zezinho, Buiú, Cujuí, as senhoras e senhores que nos assistem, nos acompanham. Bem, em primeiro lugar, Cícero, sobre... Eu discordo de um posicionamento seu, do telespectador mandar mensagem da maneira que ele pensa. Veja só, senão também nós estamos pondo censura aqui do que as pessoas vão escrever. Agora, o que eu falo, o que o Buiú fala, dependendo da maneira, e se o telespectador entender que nós estamos com fake news, nós estamos falando a verdade, e ele vem a me criticar, ou criticar quem quer que seja, eu acho que nós temos que, já que nós estamos aqui, nós temos que saber receber críticas, tá? Saber receber crítica e não revidar, de fato, aqui de alguns momentos, tem pessoas que revidam o telespectador. Tá? Eu acho que isso, sim, nossa parte, nós temos que ter essa responsabilidade. Se estamos aqui, nós temos que aceitar críticas. Tá? Agora, criticar é uma coisa, tá? Xingar é outra. Agora, a pessoa, os telespectadores estando do outro lado, eu acho que não seria prudente haver uma certa censura. Ô Chico, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Em nenhum momento eu citei censura. Eu disse que eu não vou permitir mensagens grosseiras, entendeu? Que ofendem as pessoas, né? E que se use um linguajar chulo. Isso não vai ser permitido. Agora as pessoas podem se manifestar do jeito que entenderem melhor. Agora de uma forma que não ofenda ninguém. Só isso. É porque tem vezes que algumas defesas feitas aqui, realmente sem fundamento, e aí critica realmente as pessoas. Né? Ou seja, as pessoas ficam indignadas e afinal mandando mensagem mais pesada. Bem, esse ministro é interessante, né? O Google aí, ele disse que estava... aí que é censura. O inverso. Tá? Tem um grande canal de televisão aí que está vindo aí praticamente fazer a maior campanha sobre isso aí. Sobre a aprovação da... Você já viu a API que ele recebeu para fazer a propaganda da fake news? Da fake news, pois é. Então, aí isso pode. Isso paga com recurso, dinheiro público, dinheiro nosso. Aí pode. Aí não há nenhum problema. O ministro da Suprema Corte ir lá no Congresso, tá? Isso pode. Claro. Tá? Isso pode. A democracia... Nos Estados Unidos isso acontece? Na Sim, França acontece? Na Alemanha acontece? Conversa, Buiú. Acontece. Não acontece. Não acontece de estar lá defendendo um projeto. Tá? Isso não acontece. Isso é fake news. E fake news é o que o governo está querendo, usando dessa estratégia, dizer que vai regulamentar para isso, para aquilo. Tá? Só que por trás disso aí, vem tirar seu direito, a sua liberdade de expressão, tá? A sua liberdade de expressão. Vai acontecer, vai acontecer, Chico, você pode falar o que você quiser. Olha, não é negativo. Você pode escrever o que você quiser. Aqui, só que você vai ser entre no Google e verifique. Chico, você só vai ser responsabilizado pela sua mentira. Aqui em Cuba, só porque o pessoal fizeram... Vamos falar de Brasil, mas meu parceiro. É do Brasil, mas está nesse caminho. Que caminho? Está nesse caminho, Buiú. Ou seja, é só você ver aqui o movimento que fizeram em Cuba o ano passado. Cuba, Chico? Mais de 1000 pessoas foram presas e condenadas porque houve uma manifestação contra o governo. Você leu o projeto? A mesma coisa, a mesma coisa é o caminho, Buiú. Isso é o caminho, é o começo. Isso é o começo. Isso é apenas o começo. Quando a gente vê o ministro exatamente criticar o Google e não criticar o grande canal de televisão que está fazendo campanha aberta,
Mas como é que você sabe que o grande canal de televisão está fazendo isso? Arnaldo, sem debate, Arnaldo. Ele assiste você está vindo da onde? Você passou o feriado? Não, estou vindo da onde? Não, você fala que não assiste. Ei, Arnaldo, por favor, deixa o Chico concluir. Eu preciso chamar um intervalo, depois nós vamos continuar com esse tema, eu quero 30 segundos depois também. Vamos lá. Esse ano agora, eu voltei a acompanhar alguns programas da Globo para ver até onde é a cara de pau desse governo, tá? Desse desgoverno, melhor dizer assim, desse desgoverno que está aí querendo fazer com que a imprensa da direita seja lacrada, simplesmente isso, tá? Então nossos parlamentares têm que estar atentos, tá?